Senhor, nosso Deus, nunca está em silêncio diante das nossas tempestades. Guarde isso no teu coração. Graça e a paz, meus irmãos, muito bom poder estar com vocês nesse dia. Eu quero iniciar lendo um texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos ler até o 41. Pegue aí, se você pode, pegue a sua Bíblia. Vamos ler juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos ler até o 41. Olha o que ele diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de tanta água. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos, quer dizer, que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te agradecer por mais um dia, por mais uma vez estarmos juntos, mais uma manhã. Obrigado, Senhor, pela tua mão, obrigado pela bênção, obrigado, Senhor, pela tua proteção. Te agradecemos, Senhor, sim, pelas lutas também, porque sabemos que nas lutas o Senhor é glorificado. Nesta manhã, oro pelos meus irmãos e te agradeço, Senhor, por eles estar comigo. Ó Deus, nessa pequena meditação, peço que o Senhor fale conosco, de alguma maneira fale com todos os meus irmãos. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no meio do mar, a Bíblia diz que os discípulos, eles se desesperaram com o vento forte. Enquanto isso, onde estava Jesus? Diz a Bíblia, estava dormindo. Às vezes, parece que Deus está em silêncio diante das nossas tempestades. Mas sempre quando nós levantamos um clamor, a semana passada estava falando na igreja sobre a oração, como que é um mistério a oração e como que é gostoso também ao mesmo tempo a oração. Aos poucos você vai se relacionando com o Senhor, você vai falando com Ele, vai tendo mais motivos de falar e você vai aumentando o seu tempo de oração. Nunca pense assim, eu tenho que já orar 1 hora, 2 horas. Não, você vai aumentando o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor. Lembra lá o povo de Israel no Egito? Eles saíram do Egito, a Bíblia diz, caminhando pelo deserto. Chegou um momento que não tinha mais comida, eles clamaram e o Senhor enviou maná, a Bíblia diz. Só que o maná não era algo que eles deveriam colher para guardar, armazenar. Pelo contrário, toda manhã eles tinham que sair das tendas deles e colher o maná que Deus derramava do céu. Aí eles colhiam e a Bíblia diz que eles tinham que comer aquilo no mesmo dia. Não poderia guardar para o dia seguinte, senão o maná estragava. Isso tem a ver com a oração também, que todos os dias nós precisamos renovar as nossas orações, os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com o Senhor Deus. Então sempre lembre assim, a oração ela é fresquinha todo dia e a resposta e o milagre de Deus também é fresca, quer dizer, é fresquinha ali na hora, naquele momento e também todos os dias. O Senhor quer te ouvir todos os dias. A Bíblia diz então que esses discípulos estavam desesperados e clamaram ao Senhor. Não é pecado você clamar diante de uma situação, diante de um momento de angústia, você gritar e falar: Senhor, estamos afundando. E a Bíblia diz que Jesus se levanta. Quando nós clamamos, os discípulos clamaram, a Bíblia diz que Deus se levanta, o Senhor Jesus se levanta e ele fala para o mar: aquieta-te agora, vento, acalma-te agora, mar. Então,
as tempestades são obrigadas a ouvir e obedecer à voz de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Esse cala-te e aquieta-te, Jesus também usava para expulsar demônios. Quando o demônio vinha, ele cala-te, aquieta-te. Aí existe alguns comentaristas que eles chegam a afirmar que aquela tempestade também era uma questão espiritual, era um problema e tinha um fundo espiritual, uma origem espiritual. Às vezes, as tempestades que vêm contra nós, elas são de origem demoníaca. E nós precisamos usar o nome de Jesus. Precisamos nos levantar em oração e falarmos: aquieta-te agora, tempestade. Seguimos o exemplo de Jesus. Dizemos: cala-te agora, em nome do Senhor Jesus. E as tempestades são obrigadas a obedecer à voz de comando, porque nós falamos em nome do Senhor Jesus. Não em nosso nome, mas em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Mas o milagre aqui não é apenas o mar se acalmar, mas olha, o milagre aqui também envolve os próprios discípulos, que eles são confrontados com aquela pergunta que eles fazem: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Senhor, esse é o Rei, esse é o Criador de todas as coisas. A natureza tem que obedecer à sua voz, as circunstâncias obedecem à sua voz, as enfermidades obedecem à sua voz. Nesta manhã, receba a cura, receba um milagre no nome do Senhor Jesus. Que as tempestades na sua vida, em nome do Senhor Jesus, aquieta agora, cala agora, em nome do Senhor Jesus. Receba esse sinal de que o Senhor está com você, porque Deus está agindo na tua vida nesta manhã e a partir desta manhã. Deus te abençoe, que o Senhor te dê um dia abençoado e calmo, um dia de paz, em nome de Jesus. Me permita orar com você e por você. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Peço a tua bênção sobre todos os meus irmãos. Obrigado por essa pequena meditação, por esse pequeno momento dessa meditação, desse texto. Peço, Senhor, que da mesma forma que o Senhor acalmou a tempestade lá no mar com os discípulos, acalma as tempestades que estão vindo sobre a vida do teu servo e da tua serva. Se há desespero, se há aflição, se há angústia, nesta manhã, acalma a tempestade, Senhor, e traga paz na vida de todos aqueles que estão conosco nessa manhã. Pai Santo, entra na família, no relacionamento, na vida dos filhos, dos pais. Senhor, entra nesta casa e opera, Senhor, a tua paz. Libera a unção do Espírito. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.